Olá, turma do quinto ano. Vamos aqui, para nossa aula de história. E na aula de história de hoje, a gente vai falar sobre a cultura africana. E a gente vai falar sobre a gastronomia, a alimentação, essa herança no nosso paladar, em vários tipos de alimentos que nós consumimos, até com temperos, técnicas de cozinhar, de que só foram herdadas dos africanos. Então, para a gente compreender como isso chegou ao Brasil, foi como? Os africanos, eles vieram para o Brasil, a gente sabe dessa parte triste da nossa história, mas que ela precisa ser dita e falada para que a gente não esqueça e não venha nos repetir mais isso. Eles vieram como escravos para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. E com isso eles trouxeram, sim, a sua cultura, seus hábitos. E para o africano, eles valorizavam muito essa questão da caça. Então, a culinária dele, a gastronomia dele, tinha muita questão de animais, como javali, hipopótamo, animais que a gente, eu pelo menos não como, né? Hipopótamo, javali, a gente vai ver aí no livro, na página 88, esses animais que são citados da cultura africana. Girafa, javali, búfalo, bode, carneiro, lebre, tatu, lagarta, aves, cães selvagens, que era usado por quê? Porque como a caça dava um certo poder ao homem dentro da cultura africana, então eles acabavam inserindo esses tipos de animais, porque eles caçavam e acabavam se alimentando desses animais, né? E com isso também vinham algumas técnicas de preparo desses alimentos, que era a técnica de cocção dos alimentos, que era aplicada por esses africanos, que fazia parte de assar, grelhar, defumar e conservar esses alimentos. Porque se a gente for pensar hoje, quando a gente compra algo que a gente não vai consumir ali na hora, a gente guarda onde? Na geladeira, no freezer. Naquela época, não existiam esses tipos de eletrodomésticos. Então, eles acabando tendo essas técnicas para que se conservasse esses alimentos. Mas a questão da culinária africana não se resume só no consumo desses animais, mas também de outras coisas, como frutas, principalmente banana e coco, café, quiabo, gengibre, jiló, açafrão, pimenta, malagueta, azeite de dendê, né? São também usados na culinária africana. E aí, eles também o quê? Eles gostavam de galinha, eles tinham o ovo como se fosse um remédio, o azeite que a gente usa para temperar a salada, às vezes até para cozinhar, tem gente que cozinha com azeite. Eles cuidavam do cabelo com azeite também. Se a gente for pesquisar, a gente até vai ver algumas receitas para cuidar do cabelo que tem o azeite. Então eles também usavam o azeite, não o azeite de dendê, o azeite mesmo, sem ser o de dendê, para cuidar do cabelo. Então, o que aconteceu? Quando eles chegaram aqui no Brasil, juntamente com a cultura, né, indígena, com os alimentos, se fundiu, houve o que a gente pode dizer assim, como se fosse uma absorção, tanto da culinária indígena, quanto da culinária portuguesa, e aí houve adaptações para a nossa culinária. Então a gente pode dizer aí, até que no livro de vocês, algumas comidas, né,
que a gente chama de afro-brasileiras, porque foi uma mistura tanto da culinária africana quanto da culinária que já existia aqui no Brasil. E aí surgiram alguns pratos que são típicos brasileiros, mas que têm muita influência na culinária africana, que são esses que vocês vão ver agora. E aí, deu água na boca, quinto ano? Então agora nós vamos fazer os exercícios. Vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 90, 91 e 92. Como eu sempre falo, se você tiver alguma dúvida, se você ficar com dificuldade em alguma coisa, é só ligar para a tia Bia, que eu vou ter o maior prazer de tirar sua dúvida. E para a gente entender um pouco, até a gente entender alguns alimentos que nós consumimos, que nós gostamos, que os nossos pais façam para a gente, tem essa herança na cultura africana, tá bom? Um beijo, um ótimo final de semana e até segunda.